Olá, seja muito bem-vindo para mais um programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí para acompanhar a nossa programação de hoje. Imagine você poder ler uma mensagem por dia durante o ano todo, só que mensagens escritas somente por jovens. Isso mesmo. 7 jovens se reuniram para escrever um livro chamado Intencionais. E hoje a gente está aqui com 2 convidadas, uma delas é a Denise Cortázio, ela que é empreendedora social e ela coordenou esse livro. Também estamos aqui com a Beatriz Rummel, que é uma das autoras e ela é publicitária e ela veio contar um pouquinho para a gente dessa experiência. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Que bom ter vocês aqui no programa. A Denise já é a 2ª vez que está conosco, não é, Denise? Sim, eu vim ano passado falar sobre a Criaram, né, que é a ONG que a gente tem com adolescentes, e agora com o lançamento do livro também escrito por adolescentes e jovens. Que maravilha. Denise, a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como que surgiu essa ideia de escrever esse livro com esse nome tão bonito? Normalmente, quando nos perguntam isso, a gente responde com uma outra pergunta, né? Se hoje fosse para você nomear 3 pessoas, 3 cristãos de influência nacional na área da igreja, por exemplo, seria fácil para nós cristãos falar o nome de 3 pastores, por exemplo. Agora, se fosse para nós falarmos de 3 cristãos relevantes nacionalmente, dentro do governo, dentro da educação, dentro da saúde, será que nós teríamos essa mesma facilidade? Então, se a gente não tem a resposta para isso, é exatamente essa chave para a gente ter começado a escrever esse livro. Que legal. Bom, como eu falei aqui, é um livro escrito por 7 jovens, certo? E por que um livro escrito somente por jovens? Eu acredito que o jovem, ele tem até mais facilidade, mais empatia, né, para escrever para o público jovem. Então, normalmente a gente vê adultos escrevendo para adolescentes, escrevendo para jovens, mas é difícil você ver o adolescente e o jovem escrevendo para a mesma faixa etária. Então a comunicação, a empatia, ela é muito maior, né? Então acho que se torna muito mais fácil até da aceitação desse público. Que legal. E, inclusive, nós temos uma autora hoje aqui com a gente, Sim. né? A Beatriz. Beatriz, você é tão jovem ainda. Com quantos anos você está? Eu tô com 20 anos. Olha só. E os demais autores, eles têm mais ou menos a tua faixa etária? Mais ou menos. A gente vai de 17, o mais novo, até 21, o mais velho. Entendi. Agora me conte, Beatriz, quando vocês começaram a escrever o livro, vocês escrevem, aliás, sobre vários assuntos ali, né? Sim. Ali nós vemos assuntos sobre família, sobre a área governamental, sobre arte, sobre... O que mais que tem? Economia, saúde, comunicação. É bem completo. É bem amplo. A gente pega as 8 esferas da sociedade, os pilares da sociedade mesmo. Então, a gente escreveu sobre cada um desses pilares. Que joia! Me conte, quando vocês estavam escrevendo o livro lá, todo mundo, vocês escreviam tudo junto ou cada um fazia a sua parte, depois juntava todo mundo? Como é que era isso? Então, cada um de nós escreveu, em média, 50 textos. Então, a gente preferia escrever, às vezes a gente se reunia, mandava um para o outro os textos, mas como eles são bem separados, cada um conseguia produzir os seus próprios textos e depois a gente fazia rodadas de leitura, assim. Então, tipo, todo mundo lia todos os textos, revisava, alinha com todo mundo, não alinha. Então, que foi legal. um processo bem legal. E a Denise sempre coordenando ali, olhando. Denise, como é que é essa coisa de coordenar um livro? Porque, assim, você não escreveu o livro, você coordenou, né? Conte para nós um pouquinho. Exato. Eu cheguei a ter uma participação, até tiveram outras pessoas que também participaram do livro, alguns convidados, né? Escreveram 1 ou 2 textos, eu escrevi 2. Mas a minha função era mais de coordenação mesmo, né? E foi uma experiência incrível, muito interessante trabalhar com adolescentes e jovens. É extraordinário ver a criatividade deles e eu me surpreendi muito, assim, e eu creio que as pessoas que têm lido também têm sido surpreendidas com o conteúdo e a relevância de cada texto, né? Às vezes a gente pensa que essa geração é uma geração superficial, que não tem muito para transmitir, mas quem tem lido os textos, por mais que seja um texto por dia, porque, né, ele é um devocional, ele é muito profundo. Os textos, eles são bastante profundos, assim, e tocam de fato a sociedade nas diversas esferas. Que bacana. Você falou que é um texto por dia, uma mensagem para cada dia, né? Tem pessoas que chamam de devocional, outros chamam de meditação, outros de, enfim, cada um chama de um nome. Mas o importante é que para cada dia vai ter ali
algo que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Exatamente. E quando vocês estavam escrevendo esse livro, como você falou, tem vários assuntos e assuntos relevantes, né, da sociedade. Teve algum desses assuntos que foi mais desafiador, assim, na hora de escrever, que causou, assim, mais discussão, digamos, entre o grupo? Com certeza. Acho que a área que mais se destaca. Existem outras áreas que nós tivemos dificuldade, mas governo foi a que a gente mais precisou estudar, mais precisou ir atrás, até porque o nosso país está vivendo um momento de muito conflito enquanto a gente estava escrevendo, e a gente precisou estudar muito. E é muito legal porque depois de cada um desses textos, você tem um desafio para fazer no final do dia. E como a gente precisou estudar muito, a gente desafiou muitos dos adolescentes a estudarem também sobre essa esfera que é tão importante e a igreja se cala de um jeito tão agressivo, assim. Certo. E é a primeira vez que todos vocês escrevem um livro ou já haviam escrito alguma coisa antes? Não, foi a primeira vez mesmo de Uau, que todos. experiência, hein? Sim. Mas vamos falar um pouquinho mais dessa experiência no próximo bloco? Eu quero saber mais sobre esse livro maravilhoso. Você que está em casa, fica com a gente ligadinho porque a gente já volta. Voltamos com o Vida e Atitude. Hoje o nosso programa está muito legal. Eu estou aqui com duas pessoas muito show mesmo, que é a Denise e a Bia. A Denise é coordenadora, para você que não viu o início do nosso programa, a Denise Cortaz, ela é coordenadora do livro Os Intencionais. Ela coordenou todo o projeto de um livro que foi escrito por jovens. O livro se chama Intencionais. E a Bia, né, mais conhecida como Bia, mas é Beatriz Rummel, ela é uma das autoras do livro e ela veio então para contar um pouquinho para a gente como foi toda essa história de escrever esse livro tão legal. É um livro para jovens, não é? Conforme a gente comentou aqui, mas é um livro que pode também impactar pessoas de outras idades? Com certeza. Até eu tive uma experiência muito legal um dia desses, onde uma pessoa que já tinha mais de 30 anos chegou e falou, mandou uma foto do devocional e falou: Bia, que texto forte, como isso mudou minha vida. E ela realmente cumpriu o desafio daquele dia, então com certeza, mesmo sendo numa linguagem mais para adolescente, com certeza tem muito para oferecer para as pessoas mais velhas também. Ai, que fantástico. Gente, eu fico pensando aqui, quanto tempo demora para escrever um livro tão bonito desse, tão cheio de coisas? Denise, esse livro tem bastante coisa, né? Não são só as mensagens que você vai ler dia a dia, mas ele é um livro grossinho até, não é tão fino. Vou te mostrar aqui um pouquinho. Foi mais ou menos quanto tempo para escrever, para deixar pronto esse livro? Foram 9 meses. 9 meses. Escrevendo até o lançamento, nosso primeiro lançamento, foram 9 meses. Certo. Então, a gente iniciou em fevereiro de 2018, lançamos em novembro de 2018. Então, no texto, no livro, você vai ver que em cada mês a gente tem uma ilustração,
né? A ilustradora foi a Carolina Araújo, que fez para nós. E quando você vai folheando as páginas, então, né, é um texto por dia, vai ter sempre a área de influência, né, que pode ser educação, comunicação, artes, família, igreja, saúde e etc. E vai ter sempre um versículo base, o texto, a caricatura do adolescente que escreveu e um desafio por dia. Né? Inclusive tem desafios, por exemplo, que a gente incentiva as pessoas a jejuarem naquele dia por determinada área. Por exemplo, vamos jejuar pelo nosso governo hoje. Então imagina que legal, né? A gente ter aí milhares de jovens jejuando no mesmo dia por uma mesma causa. Que lindo isso, gente. Ficou muito bonito esse livro. Quero aproveitar e já deixar esse de presente para você. Que lindo. Amei. Obrigada. Olha só, gente. Intencionais. Que livro maravilhoso para você ter aí. Você que é jovem adulto também, assim como eu, né? Com certeza vai edificar a sua vida. E é uma publicação de Pão Diário, certo? Me fale um pouco como é que foi essa questão da publicação. Então, inicialmente a gente lançou em novembro de uma forma independente. E chegou às mãos do Pão Diário o livro e pra gente foi uma alegria, né? Foi uma experiência incrível a gente fazer essa parceria com o Pão Diário. E em maio de 2019 a gente lançou oficialmente pelo Pão Diário, né? Foi o lançamento ali nas livrarias Curitiba, no Shopping Palladium. A gente teve uma média de 200 pessoas ali participando, foi muito legal ter a participação das pessoas, fazendo perguntas para os autores, foi muito joia. Que bacana, gente. Olha, com certeza eu vou ler. Muito obrigada pelo presente, não é? E você que quer adquirir esse livro, ele já está nas livrarias. Então, você pode procurar nas melhores livrarias de Curitiba para adquirir o seu. E ainda mais fácil é você entrar lá no site pãodiario.org e ter mais informações sobre essa obra maravilhosa, Intencionais. Bom, meninas, que ótimo falar com vocês. Muito obrigada por virem aqui falar um pouco sobre o livro, né, Intencionais. Adorei o bate-papo. Vamos deixar os contatos agora. Vamos sim. Então, além de encontrar o nosso livro nas maiores livrarias do país, você também pode convidar os intencionais para estarem na sua igreja. Se você é líder ou pastor de adolescentes e jovens de qualquer cidade, nós já estamos viajando com uma espécie de conferência intencionais, com mesa redonda, louvor, palavra. Você pode levar isso para sua igreja também. É só acessar www.intencionais.com.br ou nos seguir no Instagram, @intencionais. É isso aí. Obrigada, gente. Valeu a presença de vocês. Obrigada. Muito obrigada. É isso. Você que está nos acompanhando, fica ligado porque no próximo bloco a gente vai rodar um vídeo para mostrar os outros autores que não estiveram conosco aqui, mas que gravaram um vídeo. Você vai ver, você vai gostar desse vídeo porque você vai conhecer um pouquinho sobre o que é ser intencionais, tá bom? Voltamos com o Vida e Atitude. A seguir, assista um vídeo com os autores do livro e eles vão falar sobre o que é ser intencionais. Para mim, ser intencional tem tudo a ver com seguir os passos de Jesus. A forma como ele viveu aqui na Terra nos mostra como ele foi intencional, sabe? É muito louco, porque a palavra diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Então, obediência a Deus e obediência à palavra, isso já é algo intencional.
Então, pra mim, esse é um dos pontos de ser intencional. E ser obediente mesmo quando o ambiente não é propício para isso, né? Quando você tem uma direção que é o ID, que é você manifestar o reino, seja na sua escola, na sua universidade, na sua família, no hospital, onde talvez o ambiente está, sabe, para baixo, onde parece que não é o lugar para você fazer isso, mas exatamente onde Deus te colocou, como a palavra dele diz que ele não põe uma lâmpada embaixo de um cesto, mas ele põe um lugar propício. Então, ser intencional é saber que se o lugar onde você está foi Deus que te colocou, ali você tem que usar de todo o artifício possível para transformar o ambiente e manifestar o reino. Exatamente, a gente tem a impressão que o reino de Deus ele só pode vir dentro da igreja, ou quando a gente estiver olhando limbas, ou fazendo uma vigília. Isso não é verdade. E as lições da sociedade elas mostram muito isso, porque a gente precisa ser influente e a gente precisa manifestar o reino de Deus mesmo dentro de um tribunal, mesmo dentro de um hospital, dentro de um consultório psicológico. Tudo a gente precisa estar manifestando o reino de Deus. E a gente vem de uma cultura onde a gente escuta que quem tem o chamado para ser pastor ou missionário agrada mais o coração de Deus. E a gente esquece que nós também fomos chamados para ser grandes advogados, grandes publicitários, grandes psicólogos. E às vezes a gente é muito limitado. Eu também cresci com essa mentalidade de que eu só estaria servindo a Deus se eu fosse chamada para ser missionária, se eu fosse chamada para ser uma pastora ou uma ministra de louvor. Mas quando você abre a sua cabeça, tipo, é como se Deus quebrasse muros em você e entendesse, não, você também está servindo a Deus quando você está na sua faculdade, você está servindo a Deus quando você está lá, que a Bia falou, de estar lá advogando, exercer direito lá, sabe? Você está ali com um propósito, tipo, eu estou sendo intencional naquele lugar, tipo, na minha faculdade, no meu trabalho, no meu colégio, na minha escola, em todos os lugares. Então, o mais louco é a gente parar para pensar que muitos chamados têm sido interrompidos por causa dessa mentalidade que as pessoas têm de que elas não têm um propósito por não serem chamadas na área da igreja. Seja para pregar, ser um líder de célula, ser um pastor, ser um ministro de louvor. E de acordo com uma pesquisa que eu vi, é que se um pastor virar para frente da igreja dele, ele consegue observar que só 3% foi chamado para atuar na área da igreja. Ou seja, de 100%, só 3% foi chamado para ser um ministro, um líder, alguém relevante dentro da área da igreja. Então, 97% foi chamado para atuar em todas as áreas da sociedade. E é assustador porque a gente se concentra tanto em ser bom dentro da igreja e estar envolvendo o maior número possível de ministérios, servindo a sua igreja, e a gente esquece que o nosso papel é fora da igreja, é alcançar as pessoas que não estão dentro da igreja. Então a gente começa a ser negligente no nosso trabalho, negligente nos nossos estudos, a gente esquece, vai levando faculdade com a barriga, esquece do vestibular e tipo, em prol de eu estou dentro da igreja e vai dar tudo certo. Mas no fundo, e não só no fundo, até no raso, no mais raso de todos, o nosso chamado é pra fora e a gente não pode esquecer isso. E pensa, 97% das pessoas, nesse caso, elas estariam deixando de cumprir o propósito delas por estarem concentradas na igreja. Porque justamente veio com esse dualismo de secular e de sagrado, né? Se eu estou ali na faculdade, se eu estou ali fazendo lá engenharia civil, nossa, secular porque não tem ali Deus no meio, né? Ou quando a gente, enfim, a gente se encontra em lugares que não estão nas quatro paredes da igreja, aquilo é secular, aquilo não está vinculado com Deus, entre aspas. Eu acho que justamente isso que a gente criou, tipo, se não tem Deus, se não tem o peixinho ali do cristão ali, não é, sabe? Então eu acredito que justamente essa mentalidade, esse dualismo que a gente criou nas cabeças, de que se tá fora da igreja é secular, e se é secular não é de Deus. Exatamente, se nós somos embaixadores do reino, a partir do momento que a gente pisa numa igreja, numa universidade ou numa escola, aquele lugar também está debaixo da atmosfera do reino de Deus. E, cara, é doido porque a gente acaba não percebendo e muitas vezes negligenciando isso. Tipo, a palavra está cheia de exemplos de como Deus ele é influente em cada uma das áreas. Por exemplo, é incrível como Deus ele age na área de governo. Está cheio de exemplo sobre isso. É insano e eu acho muito massa a forma como Josué liderou o povo. Tipo, a galera meio que conhece ele como um dos maiores estrategistas, né? Então, cara, imagina, isso tem total a ver com a forma que um líder governa o seu país, a forma como alguém vai administrar aquilo que está nas mãos dele. Então, a gente não pode se limitar àquilo que botar Deus dentro de uma caixa, né? Entender que, tipo, ele é influente em todas as esferas de influência. É legal que quanto mais a gente vai entendendo isso, mais a gente vai compreendendo, a questão de ser fiel no pouco ele vai colocando muito, né? Então a gente vai compreendendo, vai colocando em prática
e ele vai disponibilizando a gente cada vez lugares mais altos, só para glorificar o nome dele. Tudo por causa do nosso aprendizado. Massa demais. Agora imagine se nós cremos que, como cristãos, nós temos que levar Jesus para as outras pessoas. Essas pessoas, na sua caminhada com Jesus, têm que crescer e desenvolver um ministério, e esse ministério é só em tempo itinerante. Agora pense se nós cremos que todo mundo merece e precisa estar em Jesus. E essa pessoa desenvolver todo o ministério itinerante dentro da igreja, cara, a sociedade simplesmente tem colapso. Cadê o bom médico? Cadê o bom juiz? Cadê o bom professor? Então, a gente realmente precisa sair dessa caixinha de que servir Jesus é só pegar o microfone e ir para uma plataforma e cantar ou pregar, ou ir para algum país, viajar e largar tudo que você construiu aqui. E a gente esquece do como o Pai está interessado em tudo que tange a nossa sociedade e a nossa vida. Exatamente. E o mais legal, o mais top é você, principalmente por conta do livro, é entender a expansão do reino de Deus e como Deus se manifesta em outras áreas. E, justamente, se a gente fica trancado na igreja, a gente está limitando conhecer a Deus, a gente está limitando o nosso conhecimento em Deus. Então é muito legal quando a gente pesquisa e estuda sobre como Deus se manifesta na economia, como Deus se manifesta no governo, que eu estava falando, ou como Deus se manifesta na educação. Justamente porque a gente se limitou a entender que Deus se manifesta só no louvor, Deus se manifesta apenas no pregador lá falando. Mas como que Deus, o que Deus fala? O que a palavra de Deus fala sobre economia? O que a palavra de Deus fala sobre comunicação? Então isso é muito legal, porque quanto mais a gente vai conhecendo Deus em outras áreas, quanto mais a gente vai tendo a expansão do reino de Deus, mais a gente está conhecendo a Deus. É verdade. E uma coisa muito legal também de falar é que ser intencional não é só uma palavra bonita, ou só tipo, um movimento intencionais, mas é puxar uma responsabilidade para você, é você saber que você não está fazendo nada à toa, que a sua faculdade não é à toa, que o seu estágio não é à toa, que o seu emprego não é à toa. É você puxar para você e falar, tipo, aonde eu pisar, eu tô sendo intencional. E eu tô levando a palavra de Deus e o reino de Deus. Sim. E uma coisa que eu tenho entendido é que aonde quer que eu vá, eu faço daquele lugar meu campo missionário. Então, se eu tô na faculdade, se eu tô na rua, se eu tô em uma padaria, se eu tô em qualquer lugar, ali é meu campo missionário. Muitas vezes a gente limita esse pensamento de achar que Deus só tá dentro da igreja. Então, a gente constrói algo só na igreja. A gente vai criando um campo dentro da igreja, enquanto o diabo está dominando e está no topo de todas as outras áreas. Então, quando a gente tem entendimento, cara, meu campo missionário é onde eu pisar meu pé, a gente começa a dominar o topo das montanhas, da mesma forma que Jesus pisou aqui na terra. E pegando a passagem que tem da mulher samaritana, quando ela encontra a água do poço, que é a fonte, Jesus, ela transforma uma cidade inteira. Mas muitas vezes a gente pega a água e a fonte, que é Jesus, e a gente guarda só pra gente. Quando a gente entra numa cidade, num lugar com essa mentalidade de expandir o reino, a gente muda toda uma cidade, porque a gente está sedento e a gente quer ver pessoas sedentas também. É muito massa isso, porque foi muito importante a gente pesquisar sobre todas as áreas. Então, mesmo não sendo de todas as áreas, a gente pesquisou sobre todas. Hoje a gente entende mais sobre todas. E é legal porque a gente vê a importância de você ter essa parte mais teórica, mas de botar em prática. Então, vocês vão perceber que no final de cada texto vai ter um desafio. Por quê? Porque a nossa vontade é desafiar vocês, sempre. Porque você consegue imaginar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem um devocional em questão que o desafio é você jejuar durante um dia. E é legal você sozinho fazer isso. Mas você consegue imaginar milhares de adolescentes jejuando juntos? Todas as pessoas que leram no mesmo dia, todos eles jejuando sobre aquele texto? Você consegue imaginar isso, o poder que a gente tem em unidade, jovens e adolescentes? Então isso é maravilhoso. Então a gente quer, como todo, nós dos intencionais, desafiar você. Em especial, seja intencional, viva essa forma de vida, não importa o ambiente que você esteja, você coloca em prática tudo isso. Nós amamos.